A inscrição está em sumério. O sumério é a língua escrita mais antiga. Não tem relação com nenhuma das línguas indo-europeias ou semíticas daquela parte do mundo. Tecnicamente, é geralmente conhecida nos livros didáticos e entre os estudiosos como a terceira dinastia de U. Essa foi uma dinastia famosa, durante a qual o sumério passou por uma espécie de renascimento. Antes de morrer, por favor, ouçam. Essas foram as palavras comoventes de Samuel Noah Kramer, o homem que dedicou sua vida a decifrar as mais antigas tabuletas de argila do mundo. Em suas anotações finais, ele insinuou algo muito maior do que a história. Uma profecia esquecida, enterrada na escrita suméria. Kramer percebeu que os antigos não estavam apenas registrando eventos. Eles os estavam criando. E escondida nessas tabuletas estava uma história sobre um dilúvio que poderia reescrever tudo o que sabemos sobre a própria civilização. Vamos lá. O homem que reescreveu a história antiga. Em uma biblioteca silenciosa da Filadélfia, um homem frágil sussurrou certa vez: antes de morrer, por favor, ouçam. Seu nome era Samuel Noah Kramer, e ele havia passado mais de meio século reunindo as vozes esquecidas da primeira civilização do mundo, os sumérios. Quando morreu, em 1990, Kramer havia traduzido mais textos antigos do que qualquer outro ser humano vivo. No entanto, em seus cadernos finais, ele sugeriu que havia descoberto algo extraordinário. Era um padrão recorrente nos hinos, leis e mitos sumérios, sugerindo que o grande dilúvio era, na verdade, parte de um sistema de crenças crucial. Então, o que Kramer encontrou oculto nessas antigas linhas? Samuel Noah Kramer nasceu em 1897 no que hoje é a Ucrânia, filho de pais judeus que fugiram dos pogroms e se estabeleceram na Filadélfia quando ele ainda era criança. Ele cresceu falando russo, Yiddish e inglês e descobriu a assiriologia, termo usado para se referir ao estudo da antiga Mesopotâmia, quase por acaso, enquanto estudava na Universidade da Pensilvânia. Um fato interessante é que seu interesse começou com essas estranhas marcas em forma de cunha em tabuletas de argila que ninguém havia decifrado por milhares de anos. Depois de obter seu doutorado em 1929, Kramer iniciou sua obsessão de toda a vida: recuperar e traduzir as vozes da Suméria. Durante a maior parte da sua vida, trabalhou no Museu da Caneta, rodeado por armários repletos de fragmentos de argila, passando muitas vezes 10 ou 12 horas por dia a comparar, linha por linha, os sinais quebrados, até que uma história emergisse. Na década de 1950, Kramer publicou uma série de traduções incríveis que transformaram a nossa compreensão da história antiga. A sua obra mais famosa, A História Começa na Suméria, listou 39 ocorrências pioneiras na civilização humana. Isso inclui as primeiras escolas, as primeiras leis escritas, os primeiros debates morais, o primeiro sonho registrado e até mesmo o primeiro caso de rebeldia adolescente. Para o público, ele se tornou o acadêmico que permitiu às pessoas modernas a oportunidade de estudar o alvorecer da humanidade. Mas entre os estudiosos, sua reputação era complexa. Ele frequentemente encontrava discordância quanto às conclusões filosóficas mais profundas que por vezes extraía, como a de que os sumerianos haviam codificado sua visão de mundo em sua língua de uma forma que culturas posteriores herdaram inconscientemente. A carreira de Kramer seguiu a mesma trajetória da civilização que estudou. Da descoberta ao domínio até a preocupação, seu trabalho inicial concentrou-se na tradução e classificação. Seus anos intermediários foram dedicados à síntese, como na conexão de mitos com realidades históricas. Mas, em suas últimas décadas, ele se ocupou com padrões que não conseguia explicar completamente. Isso se resumia a frases recorrentes, números rituais e projetos arquitetônicos que espelhavam diagramas celestes. Ele começou a se perguntar se a escrita, a religião e a administração sumérias não seriam disciplinas separadas, mas sim a expressão de uma única lógica interligada, quase como um sistema contábil cósmico que mantinha deuses, reis e cidadãos comuns em harmonia. Para entender por que essa ideia era tão radical, precisamos compreender o que era Suma. Por volta de 4000 a.C.,
Muito antes das pirâmides do Egito ou das cidades da China, as planícies aluviais entre os rios Tigre e Eufrates começaram a dar origem aos primeiros centros urbanos do mundo. Cidades como Uruk, Nippur e Gueru emergiram da lama. Eram redes de templos, canais e armazéns construídas em terras tão férteis que o cultivo de grãos podia sustentar populações enormes. Cada cidade era um pequeno mundo à parte, governado por reis sacerdotes que alegavam ser favorecidos pelos deuses e mediam o tempo pelas enchentes e pelas estrelas. Por volta de 2100 a.C., durante o que os historiadores chamam de Período II, todas essas cidades-estado foram unidas sob um império burocrático que deixou para trás dezenas de milhares de tabuletas de argila. Estas incluíam recibos, rações e registros de construção. Essas marcas discretas, feitas com um estilete pressionado na argila úmida, são o que hoje chamamos de escrita cuneiforme, palavra que vem do latim e significa cunha. Em sua origem, a escrita cuneiforme era uma ferramenta simples de contabilidade, uma forma de controlar cabras, cevada ou prata. Mas ao longo dos séculos, os sinais tornaram-se mais complexos, evoluindo para uma escrita capaz de registrar mitos, leis e filosofia. Escrever deixou de ser apenas uma questão de contabilizar. Passou a ser uma forma de criar significado. E era isso que fascinava Kramer. O momento em que a escrita deixou de ser um reflexo da realidade e passou a moldá-la. Ele percebeu como registros administrativos e hinos religiosos utilizavam as mesmas frases, como erguer a montanha pura ou unir o céu e a terra. Era quase como se o próprio ato de inscrição fizesse parte de um ritual. Para os sumérios, a escrita era uma ordem divina. É por isso que a Suméria é importante para a modernidade. Quase tudo o que associamos à civilização, cidades, leis, impostos, literatura, calendários, realeza e até mesmo a religião organizada, tem origem ali. Os sumérios inventaram a lógica burocrática que sustenta os impérios, os contratos escritos que dão sustentação às economias e os sistemas simbólicos que ainda hoje moldam nossa política e nossas crenças. Cada formulário que você preenche, cada contrato que você assina, cada lei que você lê, traça uma tênue linhagem até aqueles primeiros pedaços de argila. Os sumérios ensinaram à humanidade como tornar o pensamento permanente e, ao fazê-lo, como fazer o poder perdurar. Kramer passou a vida buscando as origens dessa permanência, ou seja, o momento em que a humanidade percebeu que a linguagem poderia sobreviver ao seu falante. Nesse processo, ele passou a ser assombrado pela ideia de que esses textos antigos eram como projetos da consciência humana. E se nossos sistemas de leis, religião e ordem ainda operassem com a mesma lógica que começou há 5.000 anos nas planícies aluviais da Suméria? E se a história do grande dilúvio, aquela que pensamos já conhecer, fosse apenas a superfície de um código muito mais profundo? A descoberta que mudou tudo. A frase apareceu repetidamente em dedicatórias de templos, em inscrições reais, até mesmo em listas de materiais de construção para erguer a montanha pura e unir o céu e a terra. Agora, no início de 2025, uma nova onda de descobertas arqueológicas obrigou os pesquisadores a olhar novamente. Escondido em dezenas de milhares de tabuletas de argila, um padrão repetitivo emergiu. A mesma sequência de sinais replicada em registros burocráticos, contratos legais e hinos religiosos. Como se cada transação, cada oração, cada tijolo assentado para um templo carregasse a mesma instrução codificada. Seria possível que os sumérios não apenas escrevessem sobre a criação, mas a estivessem executando linha por linha? A história começa com uma das observações mais intrigantes já feitas por Samuel Noah Kramer. Ao catalogar um conjunto de textos de templos da cidade de Nippur, na década de 1950, ele notou essa frase recorrente sobre erguer a montanha pura e unir o céu e a terra.
A frase aparecia em mitos que descreviam a criação da ordem pelos deuses, mas também em registros sem qualquer propósito religioso, como rações de grãos, registros comerciais e listas de trabalhadores. Kramer estava confuso e não conseguia entender por que a mesma expressão cósmica aparecia em um livro de contas. Durante anos, ele a anotou nas margens de suas anotações, convencido de que significava algo mais. Mas não conseguia provar isso com as ferramentas da época. Hoje, quase 70 anos depois, essa mesma frase se tornou a chave para uma descoberta digital inesperada. Nos últimos anos, o sítio arqueológico de Gearsu, uma antiga cidade suméria no atual Iraque, passou por uma transformação drástica graças ao mapeamento com drones de alta resolução, escaneamentos LAR e escavações estratográficas. Gearsu foi um dos principais centros administrativos do período 3, por volta de 2100 a.C., época em que o controle burocrático atingiu uma precisão extraordinária. E agora, arqueólogos descobriram recentemente mais de 20.000 novas tabuletas. Muitos deles foram perfeitamente preservados porque foram assados acidentalmente em antigas fogueiras. Essas tabuletas revelaram um nível de organização impressionante, onde todos os aspectos da vida estavam inscritos. Isso incluía tudo, desde o peso do gado até o comprimento das margens dos rios, das oferendas diárias aos templos até a data precisa dos festivais. A princípio, parecia um procedimento administrativo padrão, mas, à medida que as equipes de imagem digital começaram a escanear as tabuletas em massa, algo incomum surgiu. As mesmas sequências de sinais cuneiformes, há muito consideradas frases formulaicas ou convenções de escribas, apareciam em gêneros textuais muito diferentes. Uma linha descrevendo a dedicação de um templo, por exemplo, compartilhava uma estrutura idêntica com uma linha que documentava a entrega de grãos. Quando essas sequências foram mapeadas em reconstruções tridimensionais de edifícios e rituais, a sobreposição gerou preocupações. O que tornou essa descoberta revolucionária foi a tecnologia que a possibilitou. Usando uma combinação de tomografia computadorizada, imagens multiespectrais e reconhecimento de padrões por aprendizado de máquina, equipes do Museu Britânico e da Universidade da Pensilvânia conseguiram decifrar digitalmente tabuletas que eram frágeis demais para serem lidas, o que representou uma tecnologia inovadora. Esses sistemas então compararam os sinais em milhares de registros simultaneamente, uma tarefa que nenhum estudioso humano jamais conseguiria realizar. Os algoritmos começaram a sinalizar grupos repetidos de sinais que apareciam estatisticamente com mais frequência do que o acaso permitiria. Entre as mais frequentes estava uma frase equivalente a erguer a montanha pura, mas não se limitava aos hinos do templo. Em outras palavras, eles participaram de um processo divino que uniu o céu e a terra por meio da precisão burocrática. Durante décadas, os estudiosos rejeitaram a intuição de Kramer de que a escrita suméria carregava camadas ocultas de significado ritual. Parecia mística, até mesmo anticientífica. Mas agora, a inteligência artificial nos deu uma maneira de testar essa intuição quantitativamente, realizando análises de frequência em dezenas de milhares de linhas. Os pesquisadores descobriram que certas expressões rituais, como unir o céu e a terra, firmar o alicerce e estabelecer a ordem sagrada, recorrem em taxas estatisticamente significativas em documentos administrativos onde aparentemente não deveriam estar. Ainda mais surpreendente, essas frases frequentemente aparecem em pontos estruturalmente idênticos dentro do texto, como no início ou no fim de uma entrada ou em transições entre categorias contábeis. Isso significa que eram intencionais. Os escribas que as escreveram podem ter acreditado que escrever essas palavras mantinha o equilíbrio cósmico entre a ordem divina e a atividade terrena. Se você está se perguntando por que essa é uma descoberta tão sensacional, a resposta é porque ela desafia uma das principais premissas da arqueologia moderna, a de que a escrita primitiva evoluiu puramente para a administração econômica. As novas evidências sugerem algo muito mais profundo, que a própria escrita fazia parte de rituais fundamentais. Essa linguagem tinha o poder não apenas de registrar,
mas também de implementar a ordem divina, como acreditavam as civilizações antigas. E se o próprio ato de documentar fosse uma responsabilidade sagrada? E se os contadores que registravam as entregas de grãos se considerassem participantes do mesmo ciclo criativo que começou com o dilúvio e o restabelecimento da ordem pelos deuses? Visualizações de dados recentes do projeto Gersu corroboram essa descoberta. Elas mostram densas redes de frases com referências cruzadas, conectando arquivos econômicos e religiosos, e algumas até seguem alinhamentos astronômicos. Registros de construção de templos mencionam a união do céu e da terra durante as mesmas fases lunares em que hinos descrevem o Deus Enlil, fixando os laços celestiais. Estatisticamente, a sobreposição é precisa demais para ser coincidência, já que o próprio sistema administrativo estava sincronizado com ciclos celestes e rituais. Não é de se admirar que os historiadores estejam agora chamando essa descoberta de um novo paradigma para a compreensão da escrita antiga. Quando olhamos para os antigos cadernos de Kramer, repletos de linhas de transliteração e anotações marginais frustradas, podemos ver os primórdios dessa percepção. Ele suspeitava que a fronteira entre mito e administração não existia para os sumérios. A mesma mão que escrevia os hinos da criação também registrava as cotas diárias de cevada. Para eles, ambos os atos eram sagrados, ambos necessários para sustentar o universo. Hoje, as ferramentas digitais nos permitem ver o que Kramer apenas pressentia. Com o poder de analisar todos os textos sumérios conhecidos simultaneamente, podemos finalmente observar como sistemas linguísticos inteiros refletiam a unidade teológica e administrativa. Acadêmicos estão agora construindo mapas visuais que mostram como frases rituais essenciais migram entre gêneros, espalhando-se como vias neurais pelo corpo da civilização suméria. O resultado é surpreendente. Uma rede viva de ideias, um sistema linguístico projetado não apenas para descrever o mundo, mas para renová-lo continuamente por meio da repetição. E aqui está a implicação mais profunda, que deixou até mesmo arqueólogos experientes inquietos. Se os sumérios acreditavam que a escrita mantinha o cosmos, então a narrativa do grande dilúvio, que eles foram os primeiros a registrar, não era apenas uma história de destruição e renascimento. Era um aviso, pois marcava o ponto em que a comunicação divina foi interrompida, onde o elo sagrado entre linguagem e ordem desmoronou, e onde a humanidade teve que recomeçar, restabelecendo essa conexão por meio da escrita. Então, o que isso significa para nós hoje? A descoberta nos força a reconsiderar o verdadeiro propósito da escrita. Pode não apenas preservar o pensamento, mas também gerá-lo. A mesma lógica recursiva que impulsionava os templos sumérios está na base de nossos próprios sistemas de dados, nossos algoritmos, nossas burocracias. De certa forma, ainda estamos unindo o céu e a terra por meio de código e registros, tentando estabilizar um mundo que constantemente ameaça mergulhar no caos. Kramer escreveu certa vez que a maior tragédia da erudição é que podemos ouvir a voz do escriba sumério, mas não podemos respondê-la. Agora, com essas novas ferramentas, finalmente podemos. As frases que não morreram. Quando os estudiosos começaram a reexaminar os milhares de tabletes de sítios arqueológicos como Nippur e Gearsu, perceberam que essas frases recorrentes não eram curiosidades isoladas. Elas apareciam em hinos de templos, em inscrições reais que celebravam novos zigurates, em listas de rações para trabalhadores e até mesmo em contratos que registravam a entrega de grãos ou cobre. Isso significa que o que começou como uma linguagem burocrática comum passou a carregar, aos poucos, a mensagem da intenção do Deus. Em um hino religioso para erguer a montanha pura, descrevia-se a criação do templo sagrado pelo Deus. Em um registro de construção, a mesma frase marcava o lançamento dos alicerces. Em um livro-razão, ela poderia introduzir o primeiro registro de materiais dedicados ao projeto. Em um hino de templo de Nippur, um verso diz: que a base do templo seja firme como o abismo, que seu pico se una ao céu. Esse mesmo padrão, ligeiramente alterado, surge em um livro de registro que documenta a entrega de tijolos de barro. Para Kramer,
Isso era a prova de uma civilização que incorporava seu sistema religioso à prática diária, inscrevendo o ato da criação em cada transação. Quanto mais textos os estudiosos comparavam, mais claro o padrão se tornava. Frases como purificar o fundamento, unir o vínculo entre o céu e a terra e medir com a corda sagrada apareciam tanto em textos religiosos quanto administrativos. Eram repetições estruturadas que seguiam regras. E, paralelamente a essas repetições, havia um sistema de números sagrados que os sumérios consideravam essencial para o equilíbrio do universo. Os números 3, 7, 12 e 60 aparecem em todos os textos sumérios. Eles estão entrelaçados em oferendas, proporções arquitetônicas e sequências de ações rituais. O 3 simbolizava a completude, frequentemente usado em tríades de deuses ou bênçãos tríplices. O 7 representava a totalidade cósmica, a conclusão de um ciclo. O 12 estava ligado ao calendário e à ordem celestial, enquanto o 60, a base de seu sistema sexagesimal, incorporava a perfeição total. Isso significa que cada ato de medição, cada cálculo em uma tabuleta de argila, não era apenas prático, mas também espiritual. Uma lista de rações poderia ser dividida em unidades de 60, enquanto um templo poderia exigir 7 oferendas ou um registro de construção poderia repetir uma instrução 3 vezes. Graças aos avanços na linguística computacional, os pesquisadores modernos agora conseguem rastrear esses padrões em arquivos inteiros. Ao digitalizar milhares de tabuletas, os estudiosos podem identificar agrupamentos de palavras que se repetem estatisticamente com mais frequência do que o esperado pelo acaso. No passado, o método de Cramer dependia da intuição e da memória. Ele reconheceria uma expressão familiar mesmo depois de anos de leitura. Hoje, os algoritmos conseguem fazer o mesmo com centenas de milhares de linhas de texto. Essa descoberta reformula nossa compreensão sobre o motivo da invenção da escrita. Por muito tempo, os estudiosos acreditaram que a escrita surgiu como uma ferramenta prática para gerenciar recursos, como grãos, gado e mão de obra. Mas essas novas descobertas sugerem que, desde o início, a escrita tinha um propósito duplo: registrar e invocar a ordem sagrada. Um dos exemplos mais impressionantes vem de Gearsu, onde novas tabuletas desenterradas nos últimos anos registram ordens de construção de templos. Em várias delas, a mesma frase aparece no início: que o Deus Enlil firme os alicerces. Essa frase aparece em contratos de alocação de materiais, notas de inspeção e até mesmo em listas de trabalho. Escrever era construir, e construir era participar da criação. Mas como os estudiosos determinam quais repetições são significativas e quais são apenas hábitos linguísticos? Bem, eles usam uma combinação de métodos científicos antigos e novos para isso. A paleografia, o estudo dos estilos de escrita, ajuda a datar e localizar tabuletas, permitindo comparações dentro de diferentes períodos. Concordâncias lexicais. Organizam palavras sumérias conhecidas por frequência e contexto. E agora, modelos de aprendizado de máquina treinados nesses bancos de dados podem identificar cruzamentos inesperados entre categorias. Quando uma fórmula ritual aparece repentinamente em um registro comercial, por exemplo, o programa a sinaliza para uma análise mais detalhada. Isso significa que o que antes levava décadas de compilação manual agora pode ser feito em semanas, produzindo insights que Cramer só poderia ter sonhado. Ainda assim, os estudiosos permanecem cautelosos quanto ao significado desses padrões. Alguns acreditam que as frases repetidas podem apenas mostrar como os escribas eram treinados, e não que elas continham um profundo significado religioso. Os alunos copiavam os mesmos textos modelados repetidamente, então certas linhas podem ter se disseminado simplesmente pela prática. Mas outros apontam que os mesmos símbolos poderosos aparecem ao longo de muitos séculos, o que parece intencional demais para ser aleatório. O debate continua, mas todos concordam em um ponto. A escrita suméria não era mecânica. Era viva, rítmica e repleta de significado. O zigurate de Ur é um enorme templo que parecia surgir do deserto plano como uma montanha. Cramer começou a se perguntar: e se o zigurate não fosse apenas uma construção?
E se fosse uma espécie de texto tridimensional, expressando as mesmas ideias que ele vira escritas nas tabuletas sumérias? Ao estudar os registros de Ur, Kramer percebeu que a linguagem que descrevia a construção do zigurate era quase idêntica às frases encontradas em hinos e escritos religiosos sumérios. O zigurate de Ur era dedicado ao deus lunar. Nana e foi construído durante o reinado do rei Ur-Nammu, cerca de 2100 anos antes da Era Comum. Mais tarde, foi restaurado pelo rei Nabonido, cerca de 15 séculos depois. O templo erguia-se imponente sobre as planícies do sul da Mesopotâmia, feito de milhões de tijolos de barro, endurecidos pelo sol e empilhados em gigantescas camadas ou terraços. No topo havia um pequeno santuário onde sacerdotes e governantes podiam oferecer sacrifícios e orações a Nana. A base do zigurate media mais de 60 metros de cada lado e, em sua época, tinha cerca de 30 metros de altura, aproximadamente a altura de um prédio moderno de 10 andares. Mas a importância do zigurate não residia apenas em seu tamanho ou engenhosidade. Era um símbolo de como os samrianos compreendiam o universo. Cada um de seus terraços representava um nível de existência. O solo abaixo era o mundo humano. As camadas intermediárias simbolizavam o reino entre os dois, e o santuário superior representava os céus. Subir o zigurate era mais do que um ato físico. Era uma jornada ritual que recriava a conexão entre a terra e o céu. Em outras palavras, cada tijolo e cada passo tinham um significado, assim como os símbolos inscritos em uma tabuleta de argila. Arqueólogos descobriram que muitos dos tijolos do zigurate traziam inscrições curtas. Cada um continha o nome do rei e uma frase de oração, como: para Nana, seu amado senhor Namu, rei de nome da cidade, construiu seu templo. Essas palavras foram repetidas milhares de vezes, tijolo após tijolo, formando um padrão que transformou toda a estrutura em uma espécie de oração escrita. Construir o templo era, em um sentido muito real, escrevê-lo para a existência. Isso demonstra que a linha entre escrita e arquitetura no pensamento sumério era muito tênue. Quando os escribas escreviam sobre a construção da Montanha Pura, não estavam apenas falando poeticamente. Estavam descrevendo o próprio ato de construção. Sabemos muito disso graças à arqueologia. Nas décadas de 1920 e 1930, o arqueólogo britânico Sir Leonard Woolley liderou escavações em nome da cidade e descobriu a base maciça do zigurate e as escadarias remanescentes. Ele encontrou camadas de tijolos cozidos revestidos com bumen para tornar a estrutura impermeável e durável. As laterais do zigurate foram cuidadosamente alinhadas com os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Estudos posteriores mostraram que seu santuário superior possivelmente estava alinhado com o nascer da lua em determinadas épocas do ano. Isso faz sentido, pois o deus Nana representava a lua. Assim, o templo não era apenas uma morada para um deus, mas também uma espécie de calendário construído em tijolos, conectando os ciclos celestes aos rituais da terra. Algumas das pistas mais reveladoras vieram das inscrições encontradas nas proximidades. Placas de construção e de dedicação usam frases quase idênticas às que aparecem em hinos e orações. Elas falam em lançar os alicerces tão profundos quanto as águas e firmar o cume onde o céu encontra a terra. Essas são as mesmas frases cósmicas que Kramer havia visto repetidas em textos religiosos. Isso sugere que a construção era vista como um ato sagrado. Cada tijolo, cada medida e cada inscrição faziam parte de um ritual que mantinha o mundo em equilíbrio. Escrever e construir eram duas faces da mesma moeda, o ato de criação. Os escribas, os inventores do pensamento, eram os responsáveis por essa invenção. Se o zigurate era o símbolo mais visível da ordem na Suméria, as escolas de escribas eram os motores invisíveis que tornavam essa ordem possível. Eram os lugares onde a civilização era literalmente ensinada a existir, uma marca em forma de cunha de cada vez. Cada tabuleta, cada lei, cada hino, cada registro de impostos nascia do treinamento cuidadoso de um pequeno grupo de pessoas, rigidamente controlado, os escribas. E enquanto os reis governavam por decreto, eram os escribas que definiam o significado desses decretos. Então, quem eram essas pessoas que ensinavam uma civilização a pensar? O treinamento de escribas começava cedo,
frequentemente dentro de famílias que já faziam parte da elite do templo ou da administração. A maioria dos alunos eram meninos, embora alguns exemplos de escribas mulheres tenham sido encontrados. Eles começavam com apenas 6 ou 7 anos de idade, passando longos dias no que os sumérios chamavam de aduba ou casa das tabuletas. O método era rigoroso. A primeira tarefa era aprender a fazer a própria argila, úmida o suficiente para reter uma marca, mas firme o suficiente para não esfarelar. Depois vinha o estilete, a cana cortada em ângulo para pressionar as formas de cunha que se formavam de maneira irregular. Os alunos começavam copiando listas, longas sequências áridas de palavras agrupadas por tópico. Um dia a lista podia ser de animais, no seguinte de ferramentas, depois de profissões ou plantas. À medida que os alunos avançavam, passavam a usar textos modelo, pequenos registros administrativos ou hinos que copiavam linha por linha da tabuleta do professor. Arqueólogos encontraram tabuletas aos pares que mostram esse processo. Uma escrita com capricho pelo instrutor, a outra coberta de correções e tentativas dos alunos. Estudos recentes de coleções do Museu Britânico e arquivos digitais como o CD-MAS mostram que até mesmo pequenas diferenças entre as versões do professor e do aluno podem revelar como o conhecimento foi transmitido. Um desses pares, agora no Louvre, contém um hino à deusa Nisaba, a padroeira divina da escrita, de um lado, e um registro de entregas de grãos do outro. Em outras palavras, aprender a manter registros contábeis era também uma lição sobre como preservar a ordem divina. A própria forma cuneiforme tornava essa visão de mundo possível. Cada sinal podia ter vários significados, dependendo do contexto. Uma única marca em forma de cunha podia representar um som, uma palavra ou até mesmo uma ideia. Isso significa que a escrita na Suméria não era um código sistemático, mas um sistema flexível que exigia interpretação. Somente os escribas sabiam decifrar essas camadas de significado. Eles podiam transformar um registro comum de remessas de tijolos em uma referência sutil a mitos da criação, ou codificar mensagens políticas em frases que pareciam meramente administrativas. E essa capacidade da escrita conferia aos escribas um poder enorme. O letramento na antiga Suméria era limitado a uma pequena fração da população, talvez apenas 1% ou 2%. A maioria dos cidadãos não sabia ler nem escrever. Assim, os escribas tornaram-se os guardiões do conhecimento. Eles registravam transações, redigiam contratos, copiavam decretos reais e escreviam orações. Eram os intermediários entre governante e súdito, entre o humano e o divino. Em muitos casos, os escribas pertenciam às mesmas famílias há gerações, transmitindo tanto as habilidades técnicas quanto os privilégios sociais que as acompanhavam. Tabuletas de cidades como Ur e Nippur registram os nomes de escribas pertencentes às mesmas famílias ao longo dos séculos. Seus títulos eram herdados de forma semelhante à propriedade. Isso significa que a escrita não era apenas uma ferramenta de registro, mas também um meio de preservar status e poder. Esse sistema lhes conferia imensa influência. Um governante podia comandar exércitos, mas um escriba podia determinar como esse governante seria lembrado. A diferença entre se tornar uma lenda e cair no esquecimento muitas vezes dependia de quem escrevia a história. E como os sinais cuneiformes permitiam significados ocultos, os escribas podiam inserir camadas de interpretação invisíveis para qualquer pessoa fora de seu círculo. Isso significa que, quando falamos sobre o nascimento da civilização, estamos realmente falando sobre o nascimento da alfabetização, não como uma habilidade, mas como uma forma de pensar. E foram os escribas que ensinaram a humanidade a pensar por escrito. Obrigado por assistir. Se você gostou, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever. Clique no próximo vídeo para mais conteúdo emocionante.